Eu acho um livro de contos muito mais complicado do que um livro de romance. Isso porque é muito fácil você adorar um conto e não gostar de vários outros. Muitas vezes um conto pode não se comunicar com o outro e por isso ter essa grande diferenciação no que você vai sentir. Mas quando os contos estão muito bem amarrados, o assunto é outro. Isso que eu encontrei em O Abismo Olha de Volta, do Heber Luciano. Eu já tinha feito um vídeo de apresentação desse livro, mas agora eu quero comentar sobre os contos dele em si, porque essa seria a resenha. É um pouco difícil de falar sobre contos sem dar spoiler sobre eles, então eu vou tentar falar assim o básico e falar mais sobre um, que é o que eu mais gostei. Esse livro ele trabalha com diferentes sentimentos humanos, sentimentos muito próprios nossos e sentimentos que muitas vezes a gente sente que não deveriam ser sentidos, que são ignorados ou enterrados, que são errados ou que nos disseram que são errados. Em 3 contos, por exemplo, Me Chame de Dolores, ou Mulher Sentimental e O Abismo Olha de Volta, nós somos apresentados a 3 mulheres e sentimentos de insatisfação e infelicidade, muitas vezes relacionados a casamento. Mulheres que muitas vezes foram negligenciadas, foram ignoradas, foram silenciadas. Seus sentimentos foram silenciados ao longo de anos. E eu admito que me surpreendeu que o autor, um homem, conseguiu trabalhar esses assuntos tão bem e de uma forma tão respeitosa. Esses sentimentos de insatisfação e infelicidade muitas vezes pode ser interpretado como um sentimento individual, mas sentimentos como nos vistos em Escombros e O Motociclista de Schrödinger são sentimentos relacionados à família. O primeiro, de decepção, relacionado a um segredo familiar, e o segundo, a percepção do amor diante do medo da perda. Já em Está Faltando Alguém, nós somos apresentados a esse sentimento coletivo de invisibilizar uma pessoa. Esse também é um que a gente consegue se reconhecer facilmente. Até que ponto nós somos as pessoas lembradas ou as pessoas esquecidas? Até que ponto nós somos os que lembramos e os que esquecemos? Quem nós estamos apagando das nossas histórias? Essas pessoas estariam fazendo o mesmo com a gente? São várias questões que ficaram na minha cabeça depois que eu li o conto. Um conto divertido que ao mesmo tempo te faz entrar basicamente numa crise existencial. Ainda sobre invisibilidade, nós temos Folclore do Terceiro Mundo, que fala sobre o apagamento de uma figura que poderia ser histórica. Figura essa de José Pereira da Silva, nadador brasileiro, que eu fui pesquisar no Google para ver se ele foi um personagem real. Porque a história foi tão bem contada que o autor me fez duvidar sobre a existência desse protagonista. Um homem que tem a cor da pele das pessoas apagadas de nossa história. Mas além das pessoas apagadas pela sociedade, nós também somos apresentados à nossa desimportância, em Eu Sou Você. Conto esse que me lembra justamente um trecho da música do Lenine que diz: do alto da arrogância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. Conto com um protagonista muito relacionado a Arturo Bandini, de Pergunte ao Pó, livro do John Fante. A questão é que aqui ele vai ser confrontado pela desimportância dele. E por fim, o conto que eu mais queria comentar é Espero Vocês com Saudade. Esse conto, para mim, ele é um reflexo não só dos sentimentos humanos individuais, mas dos sentimentos ocasionados pelo coletivo. A história de um homem com uma família no interior de Goiás, sua esposa e filhos, que é obrigado a migrar para Brasília quando a capital está sendo construída. Ali ele arranja emprego e ele vai fazer esse trabalho como vários outros homens. Nessa época, falhas de comunicação são muito fáceis de acontecer e é assim que esse homem passa 60 anos sem contato. E é assim também que a sua família continua a vida. Afinal, era muito comum que vários homens fossem viajar a trabalho e constituíssem família em outro lugar, deixando a sua família para trás. É nisso que a sua esposa acredita e faz com que os filhos também creiam. A questão é que 60 anos depois, telegramas que ficaram parados nos correios começam a chegar. E descobrimos que esse homem nunca abandonou essa família. E esse conto me pegou muito porque eu fiquei pensando no que são 60 anos de solidão. E solidão, para mim, é a palavra-chave para esse livro, justamente porque todos esses contos são amarrados por ela. Eu acredito que esse é o principal sentimento que a gente sente nesse livro. Por meio dos personagens isolados, por meio do silêncio em meio às palavras. Sim, dá pra você sentir o silêncio em cada uma dessas histórias, o que é muito interessante. E a única coisa que eu posso falar pra você é que conheçam O Abismo Olha de Volta e outros contos do Heber Luciano, que está disponível em formato físico e também em e-book lá na Amazon. E depois que você ler, vem aqui me contar qual foi o seu conto favorito.